Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44. Diz assim a palavra do Senhor: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mais uma vez, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, eu te glorifico, Pai, pela leitura da tua santa palavra. Clamo a ti o teu poder, que o Senhor fale aos nossos corações. Declaramos a nossa dependência, Senhor, declaramos as nossas limitações e precisamos te ouvir. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Jesus, por muitas vezes ele falou por intermédio de parábolas. Era uma forma de comunicar o reino de Deus de uma forma mais didática. Ele pegava as coisas que aconteciam no dia a dia e algumas vezes ele ilustrava coisas reais, fatos reais. Outras vezes ele criava uma história em cima de fatos, em cima de coisas concernente ao contexto da época. Tudo isso na intenção de comunicar o reino. Quando nós observamos a palavra de Deus, ela é rica em parábolas. Nós encontramos pelo menos 40 parábolas que trazem ilustrações sobre o reino. O reino de Deus é semelhante a... Só em Mateus nós encontramos cerca de 10 vezes. O reino de Deus é semelhante a... Aí vem dizer alguma coisa nessa intenção de comunicar de uma forma mais simples, porque uma das coisas que eu acho lindo em Jesus, tudo nele é muito bonito, mas é a simplicidade. Sabe, ele tendo toda a sua capacidade, você pensa aí no Aurélio, escrevendo o dicionário, né? Jesus, Aurélio não chega nem... Porque Jesus é ilimitado em conhecimento, é ilimitado em poder. Ele é muito além daquilo que podemos imaginar. Aleluia! Então esse é o nosso Jesus. É o nosso Jesus. Acontecia isso. E quando nós lemos esse texto de Mateus, capítulo 13, versículo 44, fala acerca desse tesouro que estava no campo. O homem estava ali, encontrou esse tesouro escondido, e ele, com muita alegria, agora ele fica extremamente alegre, cheio de júbilo. E o que ele faz? Ele dá um jeito de ninguém perceber que esse tesouro está ali, consegue recursos, vendendo o que tem, para poder comprar aquela terra, porque aquela terra era muito valorosa. Por que era valorosa? Porque tinha o tesouro. Antigamente havia um costume dos fazendeiros, das pessoas que eram muito ricas, e eles não era incomum eles esconderem
suas riquezas, transformando em alguma coisa, em alguma joia, e aqui eles enterravam e colocavam em algum lugar, sinalizavam, faziam um mapa. Então isso era uma coisa que não tinha o Pix, não tinha o banco, não tinha essas coisas, então eles tinham que guardar os seus recursos e a forma era enterrar. Por quê? Paz, meus irmãos, antigamente já tinha ladrão, já existia bandido antigamente. E quando uma fazenda era invadida, tal, que procuravam os recursos ali, não encontrava porque estava escondido. Então isso era uma coisa que acontecia, era costume da época. Por isso que eu digo que Jesus ele pega coisas que aconteciam e traz para a realidade do povo. Então esse era o contexto da época. Hoje a gente não vê muito essa coisa de enterrar, não é? Quando a gente é menino, Paulo fala assim, né? Quando eu era menino, eu andava com menino, fazia as coisas de menino, né? Quando eu era menino, eu morava num terreno mais ou menos grande, tinha muito cajueiro, e eu assava castanha. Só que eu tinha um truque. Leozita está aqui? Ela nem sabe. Eu tinha um truque. Eu pegava as castanhas depois de assada, sem quebrar. Aí eu enterrava. Aí todo dia eu ia buscar a porção do dia. Chegava ali, desenterrava, olhava, não via ninguém. Desenterrava, tirava ali umas 10, 15 castanhas, quebrava. Luizinho, onde é que está essas castanhas? Eu digo, é porque eu tinha assado, mas eu não dizia onde é que estava o tesouro. Passava muito tempo comendo castanha, né? Era uma coisa que eu gostava e gosto. Aliás, eu acho que não tem quem não gosta, né? De castanha. Mas o que eu quero dizer é que isso acontecia nos tempos antigos, de fato, com tesouro. Com tesouro. E Jesus pega isso e traz à tona. Isso, o reino dos céus é semelhante a isso. É semelhante a isso. Então, queridos, quando nós observamos o que esse homem faz, a primeira coisa que ele está fazendo é o quê? Ele está trabalhando, ele está produzindo, ele está fazendo alguma coisa. Ele não deu uma topada no tesouro, ele achou o tesouro. Isso mostra, queridos, que esse homem, ele estava exercendo, trabalhando, se esforçando. De alguma forma, ele não estava inerte, não estava meramente deitado numa rede e não estava também esperando pelo um recurso do governo para poder se manter. Não, ele estava trabalhando. Quando esse homem percebe o tesouro, então ele toma uma atitude. O texto diz que ele se alegrou. Ele ficou muito alegre com isso. Ele achou um tesouro. Então o que ele faz? Eu fico tentando imaginar esse quadro. Ele está ali, esconde o tesouro, vai para casa. Quem sabe ele teve que vender, para vender rápido o terreno dele, para vender rápido a casa dele. Quem sabe ele fez um preço muito em conta, porque quem quer vender rápido tem que baixar o preço, não é? Tem que baixar o preço, mas ele tinha um tesouro para adquirir. Ele não pegou o tesouro e levou, porque isso seria desonesto. O tesouro estava no terreno que não era dele. Então a primeira coisa que ele faz é transformar aquele terreno em terreno dele. Alô?